A polinização das plantas e flores é de fundamental importância para a biodiversidade. E nesse aspecto, o Laboratório de Palinologia da UBRA busca, por meio da pesquisa, dar a sua contribuição para a manutenção e melhoramento da biodiversidade. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa UBRA Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados. Começo apresentando Soraya Girardi Bauerman, que tem graduação em Biologia e doutorado em Geociências. É docente da UBRA e coordena o Laboratório de Palinologia da Universidade, pesquisa áreas como morfologia polínica, amostras superficiais e reconstituição de paleoambiente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Também quero dar as boas-vindas e apresentar Jefferson Nunes Radaevski, que tem graduação em Biologia e mestrado em Ciências Biológicas e desenvolve pesquisas na área da palinologia, morfologia polínica e palinofloras, entre outros temas. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. E também quero apresentar Paulo Eduardo Liskowski, que é acadêmico do curso de Biologia e participa do projeto. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. No Laboratório de Palinologia da UBRA Canoas, são realizadas pesquisas que determinam, a partir de subamostras, diferentes tipos de pólens e diversos solos. Essa amostra vem ao laboratório e nós conseguimos analisar todas as mudanças que nós tivemos na vegetação ao longo do tempo, porque cada amostrinha dessa vai ser uma fotografia separada da vegetação e que eu vou depois analisar, então, se isso era um campo que virou floresta, ou se tinha uma lagoa, ou se tinha influência marinha. Tudo isso é possível nós entendermos. Por ser uma ciência interdisciplinar, a palinologia apresenta pesquisas que podem ser utilizadas em diferentes cursos, como explica a professora Andréia. Nós temos o pessoal da arqueologia, que, por exemplo, pode querer saber qual é a vegetação que estava no entorno de um local onde morava uma determinada tribo indígena. Então, nós podemos fazer esse levantamento. Nós temos trabalhos também com a agronomia, né, para trabalho com polinizadores. Então, quais são os polinizadores mais eficientes para determinadas espécies? Podemos trabalhar com a biologia em si, né, e aí nós temos diversos estudos, entre eles a palinotaxonomia, que é essa primeira descrição, como é que é o pólen, quais são as características que ele tem. Todas as pesquisas realizadas por professores e alunos são mantidas no laboratório, que se tornou referência neste tipo de acervo no estado. Essa é a coleção do Laboratório de Palinologia, nós chamamos ela de Palinoteca, e nós temos então aqui lâminas de diversas espécies, né? Tanto espécies do Rio Grande do Sul, como espécies também de outros locais do país, e também as amostras testemunho de todos os sedimentos que nós já analisamos, todas as amostras de mel. Hoje a nossa coleção é a maior coleção em universidade particular aqui no Rio Grande do Sul. E por isso nós recebemos pesquisadores e estudantes de diversos cursos do estado para fazer essa consulta então na nossa palinoteca. Pesquisa em palinologia é o tema do UBRA Conhecimento dessa semana. E eu começo a nossa conversa perguntando para a professora Soraya de que de fato trata esse projeto de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. O Laboratório de Palinologia da UBRA, ele tem muitas parcerias e desenvolve muitos projetos diferentes. Mas todos os projetos estão assentados num conhecimento, que é o grão de pólen. Uma estrutura muito pequenina que a gente não vê a olho nu, que precisa de um aparelho chamado microscópio para ver. Mas o grão de pólen, ele está na vida de todo mundo, mesmo que a gente não perceba. Porque o grão de pólen é a estrutura masculina da flor, que vai até a estrutura feminina e forma o fruto. Olha, o masculino vai até o feminino da flor. Para dar origem a um fruto. Sim. Mas o que nos interessa desse processo todo é o grão de pólen. Esse grão de pólen a gente pode imaginar como se ele fosse uma bolinha com recheio, mas uma bolinha muito pequenininha.
A gente tira o recheio e fica só com a casquinha. Então, esse grão de pólen tem uma casquinha bem fininha. Embora muito fininha, ela é também muito resistente. E se cai num solo, ou melhor dizendo, se cai num sedimento adequado, ele dura muitos, mas muitos anos. Dura 10, 100 até 300 milhões de anos. Assim, no meio ambiente? Num meio ambiente especial. Perfeito, adequado. Que não adequado para preservação. Que o básico é, Schubert, não ter oxigênio. Se não tem oxigênio, ele não se degrada e ele fica preservado. Aí a gente vai lá, tira essa casquinha, que é o grão de pólen, estuda toda essa casquinha por fora, mede, diz como é que é, diz as estruturas que tem e vai fazendo nossos estudos, que são aplicados para mudanças climáticas, para a morfologia do pólen, no mel, na alergia. Então, a gente tem muitas parcerias de trabalho nessas diferentes aplicações do grão de pólen. Qual a relação, Jefferson, das mudanças climáticas com o pólen? Bom, os grãos de pólen, eles são indicadores, né? Indicadores ambientais. A partir da identificação dos grãos de pólen, que estão contidos nos sedimentos no passado, a gente pode identificar as espécies de plantas que viviam em determinado tempo naquela região. Olha só que interessante. Então, sabendo essa dinâmica da vegetação ao longo do tempo, como era no passado e como é que ela se transformou até os dias de hoje, também conseguem dar indícios de como o clima foi se modificando ao longo do tempo. Então, veja bem, por exemplo, Schubert, o bioma Pampa, que são os campos do Rio Grande do Sul, um bioma que só existe no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. A palinologia consegue provar que nunca teve mata ali. Porque isso era uma dúvida alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, era uma dúvida muito grande. Se pensava assim, o bioma Pampa é um bioma secundário, ele já foi mata, agora ele é campo. Então, ele tem um valor, digamos assim, secundário. Perfeito. E a palinologia mostra que ele é campo, porque ele sempre foi campo. Então, esse é o cenário dele, ele é um campo. E isso foi uma descoberta, um evento muito importante para a preservação do bioma Pampa. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir na preservação de um bioma único no Brasil. Já existente desde sempre com essas características. Já existente desde sempre com essas características. E a importância da preservação dele assim como ele está. Como ele está. Paulo, conta para nós, qual a importância da abelha nesse processo todo? A abelha entra onde? A abelha, talvez ela seja a maior polinização que nós temos na natureza. Por exemplo, 3/4 dos alimentos que nós utilizamos para nosso consumo são polinizados. Olha, então vou lá, de 4, 3 são polinizados. E a abelha talvez seja o maior expoente assim, da polinização. Por um exemplo, alimentos como amêndoa é 100% produzida por causa da polinização da abelha. Outras, como a maçã, 90% de toda a maçã é produzida por causa da polinização da abelha. Olha só que interessante. Não, e mais interessante se torna se a gente pensa no viés econômico, Schubert, porque o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de maçã do Brasil, fica atrás de Santa Catarina. Mas esse nosso valor econômico de exportação da maçã tem por trás um grande operário trabalhando silenciosamente, que são as abelhas, né? Perfeito. Então, esse conjunto todo, assim, de flor, de grão de pólen, de serviço das abelhas, a gente chama de serviços ambientais. Então, a polinização e as abelhas prestam um grande serviço ambiental. Mas quando a gente fala de serviço ambiental, muitas pessoas pensam que isso atua só na preservação do ambiente, na preservação das abelhas. Mas, sob o ponto de vista econômico,
os serviços ambientais têm um valor agregado muito grande, como, por exemplo, na maçã, como o Paulo falou. 90% dos frutos da maçã vêm de serviços ambientais prestados pelas abelhas. Jefferson, além das abelhas, existem outras formas de polinização das flores? Sim, temos outros tipos de insetos, aves também são polinizadoras, morcegos, mamíferos, né? E também temos polinizações por vias abióticas, ou seja, que não tem a intervenção de um organismo vivo, como, por exemplo, o vento, a água. As gramíneas, por exemplo, é um exemplo de polinização anemófila, que é essa polinização pelo vento. Né? Olha só. Paulo, como é que a gente faz a coleta do pólen? Nós fazemos coletas das plantas, montamos essicatas, que é uma forma de preservar o material botânico. Então, da flor dessa planta, nós vamos coletar a antera, que é a estrutura masculina da planta. Dentro dessa antera está os grãos de pólen. Então, é feito todo um tratamento químico para depois ser observado no microscópio. Quer dizer, você sempre coleta um elemento masculino. Isso. E para guardar e tal. Sim. E esse masculino que é levado com vento também com as abelhas. Isso. E que vai chegar até a estrutura feminina da outra planta para ocorrer então a fecundação. Olha então, só. Se me permite, Schubert, fechando o ciclo do conhecimento. A gente coleta a planta, como disse o Paulo. Essa planta a gente seca, desidrata, e isso tem um nome técnico, que é uma essicata. Essa essicata é um testemunho do nosso trabalho. Ele fica guardado para sempre. Dessa essicata a gente tira a parte masculina. De dentro da parte masculina pega o grãozinho de pólen, faz todos esses processamentos que o Paulo falou. Que significa o quê? Tirar o recheio daquela bolinha bem pequenininha que eu disse no início que a gente estudava. Então, a gente tira o recheio, esse recheio é tirado através desses processamentos químicos e ficamos com a casquinha. Essa casquinha também tem que ser guardada, ela é guardada em forma de lâminas, porque todo o estudo científico, ele tem que poder ser replicado. Claro, sim. Então, a gente guarda tudo isso, nós temos um rigor extremo, tudo isso é guardado, porque alguém pode querer replicar, ou daqui a 10, 20 anos, alguém pode, com outras técnicas, rever nossos estudos. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco hoje é sobre palinologia. A palinologia é a ciência que estuda os grãos de pólen e esporos das plantas. Mas para que ela serve, né? Nós podemos estudar os grãos de pólen atual. Quando nós pegamos uma determinada planta que ainda não foi estudada, esta planta é trazida ao laboratório e nós conseguimos ver os diferentes tipos de pólen para cada espécie. Cada planta tem um pólen único. E assim nós conseguimos utilizar esses dados em outras linhas de pesquisa. Uma outra linha de pesquisa é a melissopalinologia, onde nós estudamos os grãos de pólen que estão contidos dentro do mel. Dependendo então da flor que a abelha visitar, esse mel vai ter características diferentes. E nós conseguimos saber quais são as flores que a abelha visitou, olhando então os pólens que estão nesta amostra. Nós podemos também estudar a palinologia do quaternário, onde nós vamos estudar todas as mudanças que ocorreram na vegetação ao longo de muitos anos, desde a última era do gelo até os dias atuais. Quais foram as plantas que se desenvolveram mais na natureza, aquelas que estão se desenvolvendo menos e quais as mudanças que nós tivemos dentro das vegetações. Esta é uma outra linha. Ainda temos a palinologia forense, onde nós podemos utilizar os grãos de pólen dentro da perícia criminal para analisar então alguns aspectos deste cenário. Se nós tivemos a locomoção de algum objeto,
se nós tivemos a locomoção de um corpo, ou que então que ocorreu nessa cena, se o pólen que está ali naquela cena corresponde às plantas que estão no entorno ou correspondem a plantas mais distantes. Pesquisa em palinologia é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana e temos como convidados professora Soraya Bauerman, Jefferson Radaeski e o acadêmico Paulo Eduardo Liskowski. E Jefferson, eu sei que vocês publicaram um livro faz pouco tempo. Fala um pouco sobre esse livro. De que trata este livro recém-publicado? Tá. Esse livro intitulado, Pólen de Gramíneas Sul-Brasileiras, ele contempla, a descrição polínica de 95 espécies da flora de gramíneas de Poácea do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de gramíneas, a gente inclui aí dentro desse grupo espécies que são utilizadas na base alimentar da humanidade, como por exemplo o milho, o trigo, centeio, cevada, aveia. Todas essas espécies também estão contempladas no livro. E o objetivo principal foi que a família Poácea, as gramíneas, elas são a segunda família em maior número de espécies distribuídas no Rio Grande do Sul. Olha só. Principalmente nos campos, nos campos do bioma Pampa. Sim. Só que anteriormente só 2% dessas espécies tinham sido estudadas a partir dos grãos de pólen. Sim, sim. Então, essa carência de dados e essa abundância de espécies que dominam as áreas abertas dos campos do Rio Grande do Sul, então foram o objetivo principal, assim, de descrever e colocar todo esse conhecimento divulgado nesse livro. À disposição. E quanto tempo durou essa pesquisa? Durou em torno de uns 5 anos, 5, 6 anos. Porque desde o início até em herbário, ir a campo, coletar o material botânico, depois extrair o material polínico de cada planta, depois processar, medir, descrever, leva muito tempo. Fazer ciência demora. Demora um tempo. Eu queria então só destacar que a gente tem nesse livro também, Jefferson, algumas raridades. A gente tem uma espécie, Guadatrinia, que floresce de 30 em 30 anos. Só de 30 em 30 anos? De 30 em 30 anos. É muito interessante. O pessoal no interior diz que é ano de rato. Esse ano é ano de rato. É ano de rato, porque essa espécie tem um frutinho como se fosse um arroz. Tudo isso cai no chão, os ratos comem, como tem muito alimento, eles se reproduzem bastante. E é o que o pessoal chama de ano de rato. Então essa sabedoria popular faz sentido? Não, a sabedoria popular faz sentido. E essa espécie o Jefferson conseguiu coletar, que é rara até nos grandes herbários do Rio Grande do Sul, é raro encontrá-la. E é um avanço para o conhecimento, porque tem muitos alunos que precisam dessa informação, muitos pesquisadores que gostariam de conhecer a espécie e que às vezes não tem 30 anos para esperar. Sim, sim. Então isso foi assim uma grande conquista do Jefferson, conseguir colocar essa espécie no livro. Muito legal. Paulo, você também participou do livro. Qual foi assim a tua contribuição? O livro, ele não tem apenas a descrição polínica, mas também tem informações ecológicas dessas plantas. Então, eu fiz a pesquisa dessas informações ecológicas, também fiz a revisão dos nomes das plantas, porque com o avanço dos estudos vai mudando o nome das plantas, muda gênero, família. Sim. Então, eu fiz todo esse trabalho de revisão também. E também procurei as fotos para até ajudar na identificação das plantas também. Muito legal. Antes, você falou alguma coisa, Jefferson, eu queria resgatar isso. Você disse que o pólen mostra que aconteceram alterações climáticas? Sim. Bom, os grãos de pólen que estão contidos no sedimento, a partir da identificação deles,
a gente consegue saber como é que era a flora, como é que era aquela vegetação e como é que ela foi se modificando ao longo do tempo. Observando então essa mudança da vegetação, a gente consegue saber indícios de mudanças climáticas também. Por exemplo, no bioma Pampa, a gente sabe que no passado era mais frio e seco. E por isso então que os campos se preservaram desde antigamente até os dias de hoje. Já em regiões do Planalto, por exemplo, na Serra, onde tem a floresta de araucária, através dos estudos, podemos observar então que antigamente era mais frio e seco, há 10 mil anos atrás, e predominavam os campos. E a partir de uns 5 mil anos atrás, começaram a se expandir as florestas. E essas florestas que a gente encontra hoje em dia, elas são muito recentes, elas são de em torno de 1.000, 2.000 anos atrás. Olha só. Então, toda essa história contada pelos grãos de pólen dão esses indícios da modificação da vegetação e também indícios das mudanças do clima ao longo do tempo. Impressionante isso. Tem uma outra questão que eu gostaria, Paulo, eu acho que é com você. E o mel? Como é que o mel entra nessa discussão, nessa pesquisa que vocês fazem? Bem, o mel, ele também contém grãos de pólen neles. Então, através da análise dos grãos de pólen que estão no mel, nós podemos descobrir quais são as plantas que as abelhas estão procurando. Sim. Então, com isso, nós podemos adquirir informação, passar para o apicultor e ele fazer um manejo da vegetação que as abelhas estão procurando, botar o entorno do apiário para também aumentar a produção do mel. Olha, tem uma questão econômica concreta que a pesquisa pode trazer. De novo, uma questão econômica nesses chamados serviços ambientais, porque a gente consegue certificar o mel, dizendo que pólen tem ali, e consegue ajudar o apicultor, dizendo o que essa abelha come, entre aspas, falando, e que plantas ele tem que ter no entorno para aumentar a produtividade. Bom, nós vamos agora para o quadro Dica do programa e já voltamos para as considerações finais. A dica de hoje é sobre polinizadores. Muito tem se falado a respeito do decréscimo das populações de abelhas nativas e a causa disso é a redução das matas naturais e o uso massivo de agrotóxicos, que vem a impactar diretamente as populações de insetos. Um exemplo da importância da abelha, especificamente na polinização, é o caso do maracujá, onde culturas extensivas carecem do principal polinizador, que é a abelha do gênero Xilocopa. Essas abelhas necessitam de madeira morta ou em decomposição para cavar seus túneis de reprodução. E com a fragmentação e redução da mata nativa, a disponibilidade desse tipo de material é muito reduzida. Pesquisas estão sendo feitas em função dos hábitos e maneiras de conseguir implantar ninhos artificiais com vistas à produção melhor nas lavouras. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professora Soraya, qual é o seu recadinho final? Bom, eu gostaria que todos pudessem ter assim a noção da importância do grão de pólen, que embora pequenino, ele tem seu grande valor. E gostaria de convidar todos que pudessem conhecer o nosso laboratório. Nós ficamos muito honrados em receber a todos lá e mostrar o que a gente faz. Quem não puder vir pessoalmente, nós temos um site hospedado na Ubra e temos a rede de catálogos polínicos online, que é só acessar e conhecer tudo que a gente faz e os vários desdobramentos do que a gente faz
e a importância das abelhas, a importância das plantas, a importância do grão de pólen. São todos bem-vindos. Muito legal. Jefferson, seu recado final. Bom, assim como a professora Soraya, também quero convidar todo mundo a vir no laboratório, acessar as páginas. Ali no laboratório estamos sempre nos 2 turnos, manhã e tarde, vão ser muito bem recebidos, com café também. E falar um pouquinho sobre também a questão da pesquisa, né? A importância da pesquisa, né? Porque, por exemplo, eu iniciei na graduação com a professora Soraya. Olha só. Desde a graduação. Depois fiz um mestrado também com a orientação da Soraya e estou até hoje, né? Então, essa potência da pesquisa na universidade, né? Destacar, ressaltar esse ponto. Que legal. E Paulo, seu recado final? Como aluno, eu gostaria de deixar um recado para os meus colegas e demais alunos da graduação que busquem, que procurem participar, né, dos projetos da universidade, procurar uma iniciação científica, que assim como eu através do convite da professora Soraya, eu quero até agradecer que agora eu tenho até um livro e eu nem me formei ainda. Olha só. Então, gostaria de deixar o recado que vale a pena o esforço. Que legal. Muito bem, muito obrigado, professora Soraya, muito obrigado, Jefferson, Paulo, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!